Oi pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esporte, pelo canal 527 da NET Claro. Vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais. Eu quero agradecer a presença de Gabriel Paraíso, atleta do futebol de 7 e futsal. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Alexandre. Falar Prazer um pouquinho nosso. aqui sobre fut 7, né? Minha modalidade. Espero contribuir para quem está assistindo em casa aí, para entender um pouco sobre a modalidade. Ok, Gabriel, como você iniciou no futsal e no fut 7? Que são diferentes, né? E são modalidades diferentes, né? Por mais que seja modalidade de invasão, né? Que a gente chama modalidade esportiva de invasão, o futsal e o fut 7 têm suas características. O futsal é um esporte mais dinâmico, um esporte mais antigo, que já é mais praticado há mais tempo, que ele é 4 na linha e 1 no gol, né? Eu comecei com 5 anos de idade no esporte, passei por algumas equipes como Palmeiras, como Santa, como Náutico, também Minas Gerais, outras equipes. E o fut 7 foi introduzido na minha vida há mais ou menos uns 10 anos, há uns 10 anos atrás, eu tinha 17 para 18 anos, e eu conheci o fut 7 em Pernambuco através de uma competição amadora, e foi se tornando uma coisa grandiosa, e hoje o fut 7, graças a Deus, tomou um patamar maior dentro do nosso país. E a modalidade é feita por 6 atletas de linha e um goleiro, né? Ela é muito parecida a dinâmica dela com o futebol de salão, mas ela é feita no campo sintético, a bola é parecida com a bola de futebol de campo, então tem essas diferenças. E o regulamento? O regulamento, vamos lá. O futsal, assim, tem algumas coisas parecidas, né? Por exemplo, no fut 7 você tem um limite de falta. Se você estourar as faltas, você tem o shootout. No futsal você tem esse limite, mas é 10 metros, é como se fosse o handebol, que eu acho que é 7 metros o handebol, e no futsal é 10 metros. As substituições são ilimitadas, você pode trocar quantas vezes você quiser o atleta, então não tem como futebol de campo um limite de 3, 4, 5. Você pode tirar o atleta e voltar ele quantas vezes você quiser. Ele volta também? Volta. Se sair o atleta, ele pode retornar o jogo a hora que o treinador achar necessário. Certo. E o tempo é diferente um pouco. O futsal são 20 minutos e o tempo é cronometrado. Então a bola saiu para o tempo. Exatamente. O fut 7 são 25 minutos corridos e 2 tempos de 25 e o futsal 2 tempos de 20 cronometrado. Certo. Você falou que foi atleta do Palmeiras. Isso. Foi do futsal. Isso, no Como futsal. é que foi isso? Você é paulista, você é pernambucano, como é que é? Não, eu sou pernambucano, né? Ah. E o futsal lhe dá muita oportunidade de disputar campeonatos brasileiros, né? E eu disputei um campeonato brasileiro em 2010, sub-17, pelo Sport Clube do Recife, que a gente se sagrou campeão. E nesse brasileiro tem vários olheiros, e um desses olheiros era do Palmeiras e me fez um convite para ir jogar no Palmeiras nessa época. E aí foi uma experiência única, né? Eu tinha esse sonho de defender uma equipe grande fora do meu estado. Do eixo, né? Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, né? Que é onde os melhores estão, porque é onde ele tem os investimentos mais altos. Então foi uma honra, foi dessa forma, foi feito o convite, foi eu e outro atleta de Recife, passei um ano lá, depois fui para outras equipes do Sul e Sudeste. Pô, legal. Como é que você se divide entre o futsal e o fut 7? Treinamento, essas coisas. O futsal, a gente treina 3 vezes por semana, tá? No horário, a maioria dos horários de treinamento de futsal e futebol 7, gente, são horários que dá para você conciliar com o seu trabalho. Eu sou professor de educação física, sou treinador, então os horários são aqueles horários entre meio-dia, no horário do almoço, 10 horas da noite, naquele horário que você está saindo do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. Então, a gente se divide assim, eu treino 3 vezes na semana o futsal, de meio-dia, segunda, quarta e sexta, e o fut 7 a gente treina na quarta e na quinta, às 10 horas da noite. Então, é corrido, porque tem o dia de trabalho, tem a academia, tem outras coisas que você faz para tentar melhorar a sua performance. E como tem muitas competições, você tem que estar muito bem preparado. Então, às vezes, conciliar o trabalho com a parte de atleta é um pouco difícil. E para manter a forma... Para manter a forma, a gente tem que ter o acompanhamento, né? Tem que ter acompanhamento de várias pessoas, tem que se dedicar bastante. Eu tenho a sorte de ter uma esposa nutricionista que me acompanha diariamente, que cuida da minha alimentação. Não é fácil, porque como eu falei anteriormente, ainda é amador dentro do estado, como vários esportes que a gente tem. Então a gente tem que tirar, às vezes, do bolso ou tentar fazer da melhor forma possível para ter um rendimento melhor. Então, eu me cuido, eu tenho a parte de nutricionista, eu sou profissional de educação física, então eu monto meus treinamentos de academia, eu monto minha rotina para fazer treinamentos na praia ou de corrida, para poder, quando chegar na hora do rendimento, tá bem, tá podendo ajudar a minha equipe da melhor forma. Então, teu dia tem quantas horas? Tem 24 literalmente, 24 literalmente.
Como é que é feito esse teu treinamento? Vamos lá. O treinamento do futsal, tá? Da parte de atleta, eu tô falando agora. O treinamento do futsal, a gente treina... É subdividido, né? O treinador, ele faz por etapas esse treinamento. Na segunda-feira, que é um dia que a gente tá voltando às vezes de jogos, é mais uma parte regenerativa, é uma parte mais de conversa, passar jogadas, de ver o vídeo do jogo passado, enxergar o que errou, tentar melhorar naquela forma. Na quarta-feira já é um treino mais dinâmico, já é um treino mais de jogo, já é um treino mais competitivo. E na sexta-feira é o apronto final. É aquele treino antes do jogo que você vê os detalhes, avalia se o jogador vai jogar nessa posição, se o treinador acha melhor que ele não vá para esse jogo, se o outro atleta que não foi no jogo passado está com condições melhores, dependendo do adversário. A gente faz o treinamento da sexta-feira voltado para o adversário. Sei. Então ele é sempre dividido dessa forma, né? Como a gente tem pouco tempo e a gente não se encontra diariamente, é sempre dividido desse jeito. E numa velocidade dessa de treinamento, a parte da lesão pode ser uma coisa mais, que se aflore mais fácil. Como é que você dribla isso aí? Se você já teve alguma lesão grave? Então, Alexandre, sobre lesões, eu tive algumas lesões sérias, né? Tive lesões de tornozelo, né? Tive que fazer cirurgia, inclusive quando estava em São Paulo, eu fiz uma cirurgia de tornozelo, coloquei uma placa de parafuso. Mas depois dessa, graças a Deus, assim, só lesões musculares. Tem uma genética boa, acredito. O Papai do Céu foi bom comigo, porque realmente a rotina e por não ser profissional, como a gente joga no limite, e querendo ou não, a gente faz esporte, a gente é amador aqui no nosso estado, mas a gente faz esporte de alto rendimento, então a gente tem que se cuidar bastante. E é muito difícil porque às vezes a gente não tem um acompanhamento necessário de um fisioterapeuta, de outras coisas assim. Mas, graças a Deus, foram poucas lesões. E eu tento me cuidar dessa forma, sempre como eu sou profissional de educação física, eu tento sempre me cuidar fazendo trabalhos de mobilidade, trabalhos de fortalecimento, procurando entender o que meu corpo precisa naquele momento, até de um descanso, às vezes necessário. Quando eu estou numa semana de treinamento muito desgastante, que a gente vem de jogos desgastantes, eu tento me cuidar. Por exemplo, competições que tem de final de semana, a gente joga 4, 5 jogos no final de semana. Então, quando eu volto de uma lesão de uma competição dessa, eu passo praticamente uma semana só me cuidando. De regeneração muscular. Que ela vou na academia, de vez de pegar um peso, eu tento fazer um trabalho de mobilidade ou de fortalecimento usando só o mini band ou um elásticozinho, alguma coisa desse tipo, para evitar que aconteça mais lesões e me tirem das competições. Certo. Com relação à competição, nesse novo normal que nós estamos vivendo aí, né? As competições que vocês teriam esse ano? Então, teria muita coisa bacana esse ano, né? Começando por futsal, assim, a gente teria 2 brasileiros para disputar, né? Porque são por etapas, né? Então a gente jogaria etapa Nordeste e classificando-se iria para a etapa final. Teria Taça Brasil, Copa do Brasil da CF7B, Desafio Brasil, que até teve, mas seriam com mais equipes, porque outras equipes não puderam vir de acordo com a questão financeira. E da seleção brasileira eu tinha uma expectativa muito grande de ser convocado novamente para a Copa do Mundo, que era esse ano. E a Copa do Mundo seria na Grécia esse ano. Então a gente estava numa expectativa muito grande, estava me preparando já desde janeiro. Mas infelizmente veio a pandemia e algumas competições tiveram que ser adiadas para o próximo ano. E a gente está torcendo e rezando bastante para que aconteça. Esse ano a gente teve agora, né, há uma semana atrás, a gente teve no Brasileiro de Clubes. Só que não foi dividido por etapas, foi ranqueado. Então a Federação Pernambucana do Estado, a F7-SPE, junto com a CF7-SB, que é a Confederação Nacional, a gente é ranqueado, então a gente conseguiu a vaga, conseguiu ir, fizemos uma belíssima campanha de acordo com a gente podia, né? Claro que a gente vai em busca sempre do título, mas a gente não teve êxito. E agora a gente vai disputar em dia 20, né, de novembro, se Deus permitir, a Copa do Brasil, que vai ser em Fortaleza. Então essa Copa do Brasil aí é a nossa esperança maior de conseguir algum título ainda esse ano. E tá voltando aos poucos, igual o futebol tá voltando, sem público? A gente tá voltando, o futsal tá voltando no estado sem público, né? A gente tá fazendo jogos de finais de semana. Todo mundo tá tentando ao máximo os testes, as coisas e evitando aglomerações, o uso da máscara necessário para quem está do lado de fora, os treinamentos da gente, a gente também está tentando fazer isso, o álcool gel no início a gente tentou fazer o que foi pedido pelo governo, o distanciamento, não fazer partes coletivas ainda, mas partes individuais. Sei. E aí gradativamente quando foi liberando, a gente também foi liberando as coisas
E hoje está acontecendo nos campeonatos normais do estado, reduzidos, com menos equipes, menos jogos, em ambientes mais abertos. Das duas modalidades? Das duas modalidades. O futsal voltou a pouco menos, mas também está tentando fazer dessa forma, portões fechados, pouco público, em locais mais abertos até para não ter aglomeração. Certo. Você hoje defende qual clube? Eu sou do Esporte Clube do Recife, tanto no futsal como no futsal, e sou treinador do Tubarões e da Federação Pernambucana do Estado, no futsal. Certo. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com o Café com Esportes.